Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre meus irmãos, peço a Tua proteção sobre cada família, Senhor. Guarda-os, Senhor, livra de todo mal, Senhor. Também, Senhor, te agradeço por termos acesso à Tua Palavra, te agradeço pelo privilégio, Senhor, de podermos aprender, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro de Provérbios. Hoje vamos falar do capítulo 30, dos versículos 1 a 6. Provérbios 30, versículo 1. Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento de santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele refugia. Nada acrescenteis à palavra dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. No Provérbios capítulo 30, nós temos aqui as palavras de Agur. Não temos informações bíblicas nem históricas de quem foi essa pessoa, né? E como acabamos de ler aqui no versículo 6, que não devemos acrescentar nada à palavra do Senhor, né? Então, não gostaria de acrescentar nada, nem arriscar quem foi Agur, né? Mas a tradição judaica considera esse nome um pseudônimo de Salomão. Numa tentativa de atribuir toda a autoridade do livro de Provérbios ao rei israelita, Salomão. Mas identificar Agur com as designações alternativas para Salomão, isso exige uma interpretação forçada do texto. E não há qualquer evidência que Salomão algum dia tenha sido identificado dessa forma. Essa ideia é descartada pelo estilo do texto literário que é usado aqui. Outra informação interessante é que Agur aparentemente era da região de Massá. Além disso, Lemuel era o rei daquelas terras, né? Aqui vale lembrar que Massá era o 7º dos 12 príncipes de Ismael, ao que parece que se estabeleceu na Arábia, isso conforme Gênesis 25:14. Então Massá provavelmente era o nome da terra ocupada pelo clã ismaelita. Considerando todas essas dificuldades, talvez a melhor interpretação de entender que Agur e Lemuel são dois sábios ismaelitas da cidade de Massá, da região de Massá, que tiveram contato com a literatura hebraica de sabedoria. O livro de 1 Reis 4, 30 e 31, ele ajuda nisso, porque ele diz que a sabedoria de Salomão teve um alcance internacional naquele tempo. Então, 1 Reis 4, 30 diz: a sabedoria de Salomão era maior do que a todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Esraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filho de Maó. Sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Independentemente de quem tenha sido Agur, vemos que existem verdades preciosas que podem ser extraídas desse capítulo de Provérbios. No versículos 2 e 3 diz: Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Agur abre a sua exposição reconhecendo suas falhas e fraquezas. Fazer isso deve ser uma marca da vida de um cristão. Nós não somos perfeitos, não somos melhores que outras pessoas e reconhecemos que nós temos diversas falhas. Essa humildade e vulnerabilidade em reconhecer nossas fraquezas é o que nos leva para mais perto de Cristo, o único pelo qual temos a salvação dos nossos pecados.
A altivez e arrogância não têm lugar na vida das pessoas que se rendem aos pés da cruz, que têm suas vidas entregues ao Senhor. Existem dois exemplos muito claros sobre isso na palavra de Deus: o jovem rico e a parábola do fariseu e do publicano. Nos dois casos, vemos pessoas que, acreditando serem boas o suficientes, não abrem para reconhecer suas fraquezas e se achegarem a Cristo de maneira mais próxima. Uma humildade também é descrita no versículo 12, que provavelmente vai ser abordado um pouco mais para frente, mas vou dar um spoiler aqui. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Isso está em Provérbios 30, 12, no versículo 12, fala sobre isso também. Não reconhecer os nossos pecados e não admitir que somos falhos e necessitamos do perdão de Deus é algo que nos afasta do Senhor também, e isso não deve acontecer nas nossas vidas, né? Uma outra virtude importante que tiramos aqui é a nossa posição em relação a Deus. No versículo 4, diz assim: quem subiu aos céus e desceu, quem ajuntou nas mãos os ventos, quem embrulhou as águas em sua capa, quem fixou todos os limites da terra, qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Numa passagem que remete diretamente aos capítulos finais do livro de Jó, Agur nos mostra que devemos entender e reconhecer a posição do Senhor em relação à nossa posição. Nós somos criaturas, somos falhos e passageiros. Ele é o Criador, perfeito, santo, eterno, e nós somos apenas servos. Quando começamos a pensar diferente disso, passamos a nos colocar numa posição onde Deus deve nos servir, atendendo às nossas vontades e os nossos desejos iníquos. Quando o homem se colocou nessa posição, surgiu a triste ideia de que, se determinarmos algo, Deus nos atende. Temos que exigir nossos direitos. Isso é fruto da teologia da prosperidade, da doutrina da determinação que a gente vê muito hoje em dia, né? Isso pode estar correto, dependendo do Deus a qual essas pessoas estão servindo. O Deus com D minúsculo provavelmente pode ser, mas não o Deus da Bíblia. Infelizmente, hoje, temos visto muitas igrejas e temos visto muitos cristãos serem levados por ventos de doutrinas. Como, por exemplo, acabamos de falar a teoria da determinação e da reivindicação, onde o povo é ensinado por seus pastores a determinarem suas bênçãos e reivindicar de Deus suas vitórias e os seus direitos, entre aspas, Porém, a verdade é que esse ensinamento é equivocado. Isso possui um princípio satânico que vemos lá em Mateus 4,3, onde Satanás tenta induzir Jesus a determinar ou reivindicar que a pedra se torne pão. Então o diabo diz assim para Jesus em Mateus 4,3: manda que essa pedra se torne em pão. O tentador, aproximando-se, disse: se é filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. Aqui a gente pode perceber que Satanás lança uma proposta: manda, ordena, reivindique, que Deus transforme essa pedra em pão. Ele tem que satisfazer a tua vontade. Você é filho mesmo dele, você pode. Então Jesus rejeitou essa proposta lá. O princípio satânico é o mesmo dessa teologia que quer colocar o homem na posição de comando. E o povo é incentivado a dar ordens a Deus. É a criatura ordenando o Criador o que ele deve fazer. Somos servos e devemos estar no centro da vontade de Deus. Uma outra virtude que tiramos aqui desse texto é a autoridade da palavra. No versículo 5 diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Agur também reconhece a autoridade da palavra de Deus, que deve ser uma marca na vida daqueles que se declaram cristãos, Quando entendemos a autoridade da palavra, passamos a não apenas saber disso, mas agir de acordo com o entendimento disso. Isso significa que estudar a palavra todos os dias e ter reverência diante de Deus, aplicar os ensinamentos em nossas vidas, deixa de ser uma opção e passa a ser uma obrigação por amor. Ao falar desse assunto, Spurgeon diz o seguinte: o apetite da palavra de Deus aumenta naqueles que se alimentam dela. Por que você lê tanto a Bíblia? Porque não tenho tempo de ler mais.
segundo 200 ilustrações de Spurgeon. No versículo 6 traz uma outra, aqui já traz um conselho: nada acrescente à palavra de Deus. Então diz assim: nada acrescente à palavra de Deus, na palavra dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é um mentiroso. Nós vemos lá em Apocalipse 22, 18 e 19 que diz: eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro, que se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela às pagas descritas nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará dele bênçãos descritas nesse livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Em 1 Coríntios 4,6 diz: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de em detrimento de outro. Em Provérbios 30, 2 e 4, o sábio Agur tinha acabado de ensinar os seus 2 alunos, Itiel e Ucal, toda a palavra de Deus é pura, e apesar de ter confessado sua grande ignorância, ele exaltou a glória e a sabedoria do próprio Deus. O sábio Agur tinha acabado de ensinar eles sobre isso, né? Ele sabia que Deus tinha revelado a sua sabedoria aos filhos dos homens nas Sagradas Escrituras. Por isso, ele foi inflexível com o Itiel e o Ucal, para que eles não pensassem fora das Escrituras, mas que eles se submetessem em reverente temor ao Criador. Os corruptores da Bíblia têm se manifestado ao longo do tempo. Eles têm acrescentado e tirado parte das Escrituras desde o começo, alterando a palavra de Deus. Hoje, eles são piores do que em qualquer época, como Paulo advertiu em 1 Timóteo 4, 1 a 3. Através da explosão da informação que temos hoje, o aprendizado humano está expandido geometricamente, mas sem nenhuma verdade. Os homens estão mais cegos hoje do que há 500 anos atrás. Olha a sua volta. Os homens acrescentam hoje todo tipo de heresia à palavra de Deus. Quando não corrompem a palavra, ou não tem base bíblica para isso, eles lançam sua própria versão para encobrir a sua heresia. Veja o exemplo disso as testemunhas de Jeová. Eles criaram uma tradução chamada Tradução do Novo Mundo. Para quê? Para que a sua heresia fosse pregada como a base bíblica, mas com uma tradução feita por eles. Hoje nós temos outros que levaram esse mesmo caminho, como os Mormons, né? Ou outros que corromperam a palavra do Senhor, como o Adventismo, Congregação Cristã do Brasil, Renascer, Igreja da Graça Universal. Você tem milhares de exemplos aí de igrejas de pastores e igrejas e doutrinas que corromperam a palavra do Senhor. Em Colossenses 2,8 diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Com quem devemos ter cuidado? Com aqueles que querem prender-nos com sua filosofia e sutileza, conforme a tradição dos homens e conforme o rudimento do mundo. Eles tentam persuadir e seduzir os crentes a trocarem Cristo por seus ensinamentos com aparência de verdade. Só tem aparência de verdade, mas na realidade são mentiras e enganos. São tão sutis que negam diretamente a pessoa e a obra de Jesus, a obra de Cristo. Negam a sua supremacia e suficiência. Para eles, Cristo é apenas um dos meios que leva o homem a Deus. Para eles, isso não é suficiente, ou seja, o sacrifício de Cristo não é suficiente. O homem precisa de mais coisas para serem abençoados. Então, tome muito cuidado com essas vãs sutilezas. Não são por filosofias e esforços humanos que somos aperfeiçoados, mas sim por Cristo e por sua obra, em nós realizada pelo Espírito Santo. Então que a palavra do nosso Deus, todas as vezes que a lermos e a ouvirmos, produza em nós mudanças significativas, a ponto de nossas mentes serem renovadas e nossa vida seja transformada
pela palavra do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e tenha um ótimo domingo. Em nome de Jesus.